Meus queridos, vamos continuar com a nossa análise de Romanos capítulo 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o verso 2. Pelo qual obtivemos também acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. É por Jesus que nós, olha só o que Paulo diz aqui, obtivemos também acesso a esta graça na qual estamos firmes. Por Jesus nós obtivemos acesso a esta graça. Que graça? A graça de termos sido declarados justos. É a esta graça a qual Paulo está fazendo referência aqui. É por Cristo, é por Jesus que nós obtivemos acesso a esta graça. Acesso é uma introdução. Você foi introduzido em um ambiente, em um lugar, né, que originalmente não te pertencia. Você não tinha direito de lá estar. Você não tinha direito e não tinha condições de lá estar. No lugar onde você está, no lugar onde você foi introduzido. Você não tinha direito de lá estar. Mas por Jesus, você obteve acesso a este determinado lugar. Eu estou me utilizando do termo, expressão lugar, ou ambiente, como analogia. Certo? Que lugar é esse? Senão o trono de Deus, de onde flui essa graça maravilhosa sobre nós, que nos considera agora justos, por termos crido nesse Jesus maravilhoso. Somos justos diante de Deus. Nós obtivemos acesso a esta graça. Olha só, obtivemos acesso. Eu antes de Jesus intervir na minha história, eu não tinha acesso. Mas com a vinda de Jesus, eu obtive acesso. Eu só posso obter algo que eu anteriormente não possuo. Estão entendendo? Eu obtive acesso. Antes eu não possuía o direito de estar ou de ter acesso, de ser introduzido num determinado lugar. Se eu obtive, é porque isso não veio de mim. Paulo está falando, pelo qual obtivemos também acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes. Acesso a esta graça na qual estamos firmes. A graça é um favor imerecido de Deus sobre nós. É um favor que Deus nos faz, sem merecermos. E é nessa graça que nós agora estamos firmados, estamos firmes. Firmes por quê que nós estamos firmes nessa graça, nesse favor merecido? Porque a justiça com a qual Deus nos justificou não é nossa, é de Jesus. Jesus jamais será injusto. Jamais foi injusto. E jamais será injusto. Essa justiça de Cristo nos pertence. É por isso que a nossa situação está resolvida. Justificados. Pronto, acabou. Nosso processo já foi julgado, já foi decidida a nossa causa. Deus nos justificou, é por isso que nós temos paz. E agora, através dessa graça de termos sido justificados, nós estamos firmes. Firmes, irmãos. Firmes. Não há como nós nos demovermos dessa firmeza. Veja bem, quando eu digo não há como a gente ser demovido desta firmeza, eu não quero dizer com isso, veja bem, olha aqui, não quero dizer com isso que durante a nossa vida não há momentos em que você se sinta subjetivamente desanimado,
sabe, sem motivação para nada, sem disposição para nada, com vontade de largar tudo. Isso é humano, isso são sensações humanas, são sentimentos humanos. Isso é humano. A nossa vida, ela poderia ser grafada desse modo, altos e baixos, né? Uma espécie de montanha-russa existencial. Nós temos períodos de alta, períodos de baixa, emocional, psicológica, mental, né, espiritual. Não estou falando destas subjetividades. Não estou falando de subjetividade humana, não estou falando de sentimentos humanos. Estou falando da graça de Deus que nos foi dada imerecidamente. Através dessa graça nós fomos justificados. E é nesta graça de Deus com a qual nós fomos justificados é que nós estamos firmes, muito embora às vezes a gente não tenha essa percepção. Entende isso? Essa firmeza ela não depende do meu estado emocional, da minha disposição mental, psicológica, fisiológica, emocional, né? Não depende disso. Entende isso? Nós estamos firmes, não porque nós sejamos bons, capazes, né? Aptos a fazer tudo que é bom e tudo que nós devemos fazer. Não é por isso. É por conta da graça, de algo, de um favor imerecido de Deus que está sobre nós, que nos domina agora. Nós estamos firmes. Não é por minha causa que eu estou firme, não é por sua causa que você está firme, não é por nossa causa que nós estamos firmes. Estamos firmes porque a graça de Deus está sobre nós, independentemente da nossa disposição emocional e mental, certo? É bom que se diga isso. E ele diz isso, pela qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Eu agora vou exultar, porque eu estou na esperança da glória de Deus. Eu não vou me exultar, porque eu estou na esperança de agora me tornar um ser diferente, um ser santarrão, incaível, impecável, até que Jesus volte, né? Eu não estou na esperança e não estou me exultando na esperança de que eu agora sou alguém, de que eu agora possuo um nome, possuo credencial, possuo título, nada disso. Eu me exulto na esperança da glória de Deus. Aquela glória que nós perdemos quando Adão pecou lá no Éden. Adão era revestido com essa glória de Deus. E quando Adão peca, ele perde imediatamente esta glória de Deus. E eu agora, de novo, nós agora de novo, temos a esperança de sermos revestidos com essa glória de Deus. E vivemos nessa tensão entre a esperança e a glória de Deus se efetivando na nossa vida. A tensão entre o já e o ainda não. Já estamos destinados para esta glória de Deus. É por isso que nós temos esperança. Mas ela ainda não se concretizou experiencialmente falando na nossa vida. Ela não se atualizou ainda, né? Se atualizará quando Jesus voltar e transformar o nosso corpo abatido, o nosso corpo corruptível, em corpo incorruptível. Aí nós seremos, do ponto de vista atual, real, experiencial, nós seremos verdadeiramente glorificados. Nós vivemos nessa tensão entre o já e o ainda não. Mas a esperança está aqui dentro de nós. Nós nos exultamos com essa esperança agora, né? Eu me exulto com esta esperança, certo? Não é esperança de que eu agora vou ser um ser diferente, superior, né? Um ser onde as pessoas vão me respeitar por aquilo que eu possua, pelas credenciais que eu supostamente possa ter. Nada disso. A minha exultação é porque agora eu espero a glória de Deus se manifestar sobre mim. Isso é maravilhoso, né? E o verso 3 diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações,
sabendo que a tribulação produz perseverança. Amados, este versículo aqui é muito importante. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Nos gloriar nas tribulações? Como é que é isso? Nos exultar nas tribulações? Além de podermos exultar na esperança da glória de Deus, que já está endereçada a nós, é certa a glória de Deus sobre nós, é certo, é algo certo, portanto eu posso esperar com firmeza. Eu também posso me exultar nas tribulações, devo me exultar nas tribulações. E veja, a palavra grega para tribulação aqui, olha, não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. A palavra grega para tribulações aqui não tem o sentido de nos indicar que essas tribulações pertençam ao nosso viver diário, àquelas coisas negativas que acontecem na nossa vida diária, de modo subjetivo, de modo particular, privativo. Não. Estas tribulações aqui, elas apontam para perseguições. Perseguições, essas perseguições que vêm de fora, pelo fato de você crer no nome de Jesus. E aqui vale eu fazer um adendo e dizer o seguinte: eu já disse, o que eu vou dizer agora, eu já disse aqui na TV Caminho Livre algumas vezes. O anticristo ou a besta do Apocalipse, o grande inimigo de Deus e do seu povo aqui na terra, agora nos últimos dias, ele não sairá da Igreja Católica. Ele virá, veja bem, ele virá do islamismo. Porque o islamismo, depois do diabo, é o grande inimigo do povo de Deus na terra. É o grande inimigo do povo de Deus na terra. Eu não estou falando isso com o objetivo de incitá-lo a ser rude, né, ou manter um espírito arrogante, prepotente diante dos muçulmanos. Não é isso. Mas eu estou falando para você, com muita firmeza, com muita tranquilidade no meu coração, o seguinte: olha, o anticristo, a besta do Apocalipse, virá do Islã. Porque é o Islã, veja bem, é o Islã que está perseguindo e matando cristãos hoje no mundo. Eles começaram, de novo, a perseguir e a matar os cristãos. Essa semana eu recebi imagens do que está acontecendo na África, em alguns lugares da África. Os cristãos estão sendo perseguidos, estão sendo mortos de modos horripilantes. Horripilantes. Porque não tenho condições de te mostrar as imagens que eu recebi. Mas eu fiquei tremendamente chocado com as imagens que eu vi de muçulmanos queimando vivos cristãos, jovens cristãos na África, pelo fato deles crerem em Jesus, tratando-os como se fossem verdadeiros animais peçonhentos. São imagens chocantes do que está acontecendo, veja bem, não só na África, bem como nos países de predominância muçulmana, especialmente no Irã. Especialmente no Irã. E quero aproveitar esta ocasião para lhes dizer o seguinte: eu tenho recebido notícias do Irã. Eu me comunico com a equipe ministerial do pastor Joel Richardson. Ele escreveu um livro, deixa eu ver se eu acho aqui na minha estante agora. Achei. Pastor Joel Richardson é um teólogo, além de pastor. Ele possui um ministério que atua ali na região do Oriente Médio. E a sua equipe me envia notícias todos os meses a respeito do que está acontecendo naquela região ali, especialmente próximo ao Irã. Né? O Irã é um país muçulmano, é um país islâmico, e eles são adeptos da corrente xiita do islamismo, que é a corrente mais radical do Islã. É a corrente mais radical do Islã. Pastor Joel Richardson é o escritor deste e de outros livros mais.
destes e de outros livros mais. Infelizmente, estes livros do pastor Joel Richardson não foram traduzidos para o português. Não foram traduzidos para o português. Então, se você, que tem condições de ler em inglês, puder comprar, puder adquirir este livro e lê-lo, você irá ficar maravilhosamente chocado com as revelações contidas neste livro. O título é The Islamic Antichrist. The Islamic Antichrist. O Anticristo Islâmico. Certo? É um livro maravilhoso que me tirou da ignorância em relação a este assunto. E por isso eu estou dizendo para vocês o seguinte, irmãos, com base no texto de Romanos. Olha, os nossos irmãos ali do Oriente Médio, os nossos irmãos da África e de outras partes do mundo, onde predomina a religião islâmica, e onde predomina o comunismo chinês, porque os cristãos estão sendo perseguidos na China também. Na China também. Esse governo chinês é um governo demoníaco do Partido Comunista Chinês. Cristãos estão sendo perseguidos na China. Cristãos estão sendo perseguidos em países de predominância islâmica. Cristãos estão sendo perseguidos e mortos na África por conta de crerem em Jesus Cristo. Levem isso a sério que eu estou dizendo para vocês. Paulo diz aqui, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Nós só adquirimos a virtude da perseverança quando nós passamos por tribulações, quando nós somos perseguidos. Os cristãos estão sendo perseguidos. Essa perseguição aumentará. Essas tribulações sobre nós aumentarão. Vocês sabem disso. Nós estamos caminhando para o Apocalipse. Nós estamos caminhando para um governo de âmbito mundial que promulgará uma religião de âmbito mundial e que obrigará todos nós a seguirmos esta religião de âmbito mundial, sob pena de perdermos a nossa vida, de perdermos os nossos direitos de cidadãos. Não poderemos comprar e nem vender. Mas o que o apóstolo Paulo diz? Olha, nós devemos nos gloriar nisso. Por que que nós devemos nos gloriar nisso? Porque a gente é masoquista? Porque a gente gosta de sofrer? Porque a gente gosta de sentir dor? Não. Porque ao passar por essas tribulações, nós saberemos que Jesus está às portas. E nós sabemos que apesar de passar por tribulações as mais diversas, Deus está conosco. E Deus vem, Deus volta para nos levar para si mesmo. É por isso que nós devemos nos gloriar por conta das tribulações. Os apóstolos, todos os apóstolos, consideraram-se indignos por receberem perseguições e tribulações por causa do nome de Jesus. É maravilhoso isso. É um paradoxo espiritual. É maravilhoso você ser perseguido por conta do nome de Jesus. Se você está sendo perseguido por causa do nome de Jesus, louve a Deus, glorifique a Deus. É uma honra poder ser perseguido, sofrer qualquer tipo de tribulação por conta do nome de Jesus. Eu vou ficando por aqui. No próximo vídeo a gente continua analisando as riquezas inescrutáveis deste capítulo 5 do livro de Romanos. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.